Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Loteca no YouTube. Vamos aqui para a programação do concurso número 1251 da Loteca. Vamos ter jogos válidos pela Copa do Brasil, Campeonato Espanhol e Inglês, que acontecerão no meio de semana, terça e quarta, 12 e 13 de maio de 2026. Vamos à relação de jogos então. Jogo 01, Mirassol e Red Bull Bragantino, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 02, Londrina e São Bernardo, jogo na terça pela Série B. Jogo 03, Internacional e Atlético, jogo na terça pela Copa do Brasil. Jogo 04, Cruzeiro e Goiás, jogo na terça pela Copa do Brasil. Jogo 05, Fluminense e Operário Ponta Grossa, jogo na terça pela Copa do Brasil. Jogo 06, Juventude e São Paulo, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 07, Vasco da Gama e Paysandu, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 08, Villarreal e Sevilha, jogo na quarta pelo Campeonato Espanhol. Jogo 09, Coritiba e Santos, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 10, Manchester City e Crystal Palace, jogo na quarta pelo Campeonato Inglês. Jogo 11, Ceará e Atlético Mineiro, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 12, Jacuipense e Palmeiras, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 13, Remo e Bahia, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Jogo 14, Deportivo Alavés e Barcelona, jogo na quarta pelo Campeonato Espanhol. Vamos então aos nossos palpites nessa rodada concurso 1251 da Loteca. Jogo 01, Mirassol e Red Bull Bragantino, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Confronto do interior paulista que já está virando rotineiro em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e agora também na Copa do Brasil. E diante do grande equilíbrio nos confrontos, para mim vai dar empate. Jogo uma coluna do meio. Jogo 02, Londrina e São Bernardo, jogo na terça pela Série B. O Londrina, um dos piores times do campeonato, estreia técnico novo, e jogando em casa, valendo aquela grande máxima que estreia de técnico é com vitória. O Londrina volta a reencontrar com as vitórias no campeonato na estreia de Rogério Micali no comando. Jogo 2 coluna 1. Jogo 03, Internacional e Atlético, jogo na terça pela Copa do Brasil. Jogando no Beira-Rio contra o valente mais inferior Atlético, o Inter vence o confronto para avançar de fase na Copa do Brasil e com até certa folga. Jogo 3 coluna 1. Jogo 04, Cruzeiro e Goiás, jogo na terça pela Copa do Brasil. O Cruzeiro está voltando a aparecer um pouco com o time de 2025 e jogando no Mineirão é o franco favorito contra o Goiás. Jogo 4 coluna 1. Jogo 05, Fluminense e Operário Ponta Grossa, jogo na terça pela Copa do Brasil. O tricolor carioca joga no Maracá diante do Operário Ponta Grossa. Levando em conta a superioridade do time e ainda com o fator Maracanã, amplo favoritismo para o Fluminense. Jogo 5 coluna 1. Jogo 06, Juventude e São Paulo, jogo na quarta pela Copa do Brasil. O Juventude não vem numa campanha legal em 2026, e apesar de jogar em casa, deve sair derrotado pelo São Paulo nesse confronto pela Copa do Brasil. Para mim vai dar São Paulo. Jogo 6 coluna 2. Jogo 07, Vasco da Gama e Paysandu, jogo na quarta pela Copa do Brasil. O Vasco tem um time mais qualificado, e ainda jogando em casa, jogo eliminatório, é amplo favorito para a vitória nesse confronto. Jogo 7 coluna 1. Jogo 08, Villarreal e Sevilha, jogo na quarta pelo Campeonato Espanhol. O Sevilha é desesperado no Espanhol e vai jogar fora de casa, mas vai conseguir pelo menos um empate com o Vila, para não correr risco de rebaixamento mais. Jogo 8 coluna do meio. Jogo 09, Coritiba e Santos, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Apesar de jogar em casa, acho que o Coxa vai tropeçar diante do Peixe. O time que começou bem o brasileiro começou a dar uma oscilada natural na competição e num confronto eliminatório de Copa. Creio que o Coxa não vença esse jogo. Na melhor das hipóteses empata no Couto Pereira. Vou fazer meu duplo nesse jogo. Jogo 10, Manchester City e Crystal Palace, jogo na quarta pelo Campeonato Inglês. O City joga em casa, ainda sonha em conseguir uma remontada histórica para cima do Arsenal igual em 2025. Infelizmente para eles a remontada esse ano não vai vir, mas a vitória em casa contra o Crystal essa sim com certeza. Então jogo 10 coluna 1. Jogo 11, Ceará e Atlético Mineiro, jogo na quarta pela Copa do Brasil. O Vozão joga em casa, mas não vai ser páreo para o Galo em confronto mata-mata. O Galo Mineiro tem um time mais qualificado e mesmo jogando fora de casa, é o favorito para a vitória e a classificação na Copa do Brasil. Jogo 11 coluna 2. Jogo 12, Jacuipense e Palmeiras, jogo na quarta pela Copa do Brasil.
um dos confrontos mais fáceis de se apostar nesse concurso. O Palmeiras é o super favorito para o confronto. Já venceu com tranquilidade o jogo de ida no Allianz e agora podemos que vai jogar em casa novamente, pois a Jacuipense vendeu o mando de jogo para empresários e o jogo vai ser em Londrina com toda a torcida a favor do Palmeiras. Qualquer resultado diferente da vitória do Palmeiras nesse jogo é zebra. Jogo 12, coluna 2. Jogo 13, Remo e Bahia, jogo na quarta pela Copa do Brasil. Enquanto o Remo ocupa a rabeira do Campeonato Brasileiro, o Bahia vem bem, brigando na parte de cima da tabela. Mas como esse jogo é confronto eliminatório de Copa do Brasil e na casa do Remo, acho que os azulinos de Belém vão complicar um pouco a vida dos baianos. Acho que vai dar empate. Jogo 13, coluna do meio. Jogo 14, Deportivo Alavés e Barcelona, jogo na quarta pelo Campeonato Espanhol. Vai ser o jogo das faixas do título do Barça. Embora tenha um bom time, o Alavés vai sair derrotado para o Barcelona, definido campeão espanhol 25-26. Jogo 14, coluna 2. E aí pessoal, o que acharam dos meus palpites? Concordam, discordam? Qual o palpite de vocês para os jogos desse concurso da Loteca? Deixem seus palpites e opiniões na seção de comentários desse vídeo. E em breve teremos disponível o nosso bolão para a Copa do Mundo 2026, logo logo anunciaremos aqui no canal. Aguardem! Boa sorte a todos e um grande abraço!